Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los? Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Olá, alunos da Escola do Amor Responde. Mais uma vez estamos juntos e daqui a pouco você vai acompanhar a opinião das pessoas nas ruas, falando, Dani, a respeito da fidelidade. É isso aí. Enquanto isso, você já pode ir ligando para deixar a sua pergunta. 3573-3535 é o nosso telefone. E a Bianca para nos ajudar nas respostas. Estamos aqui dispostas a ajudar. Você pode acessar escoladoamorresponde.com, deixar as suas dúvidas ali e, como eu sempre friso aqui, dentro do possível, nós estaremos atendendo e ajudando a todos os nossos alunos. Preste atenção na opinião das pessoas a respeito da fidelidade. Veja. É comum trair nos dias de hoje? Sim, eu já conheço muitas pessoas que fazem isso, mas eu não acho certo, mas com certeza é porque as pessoas não são mais companheiras das outras e as pessoas deixam se levar facilmente por qualquer tipo de atração, acho que já está apaixonado, não leva nada a sério. Lógico, sempre foi. Nunca teve a dificuldade. Fidelidade vai de cada um. Se você quiser trair, você trai toda hora, todo minuto. Olhares, gestos, palavras. Traição não é só sexo ou beijo na boca. É um diário que você trai. O nosso psicótico, nossa mente faz com que a gente traia diariamente. Eu acho que sim. Porque agora as pessoas, sei lá, têm a cabeça mais aberta, pra isso. Antes as pessoas meio que tinham medo, agora acho que não mais. Com certeza, a sociedade contemporânea, né, e tudo mais, com as baladas, tal, os eventos que tem hoje em dia é muito mais fácil também. Você já foi traída alguma vez? Já. Meu ex-namorado, a gente terminou por causa disso. Já. Que eu saiba, não. Mas também nunca traí. Já fui traída. Pra você, como foi isso? Não é fácil a gente lidar com isso, mas eu perdoei, porque eu não poderia carregar isso no meu coração, né? Eu acho que a pessoa fez mais mal pra ela do que pra mim, na verdade. Então, eu não tive como continuar o relacionamento, mas eu perdoei completamente. E bola pra frente, espero que ele não faça isso com outras, né? Você perdoaria uma traição? Não, eu nunca fui traída, mas acho que não conseguiria. Não dá. Quando você gosta da pessoa, meio que você tenta arrumar as coisas, você vai levando até onde dá, mas acho que não é sempre que a confiança volta a ser a mesma, o relacionamento volta a ser o mesmo, então. Não, quando eu traio é só uma vez só. Galho a gente vai tomar, né? Mas se você não fizer, tá de bom tamanho. Pelas perguntas que nós recebemos, também pelas pessoas que nós acompanhamos na aula presencial, de fato, hoje tem sido cada vez mais normal a traição. Tem até o caso de casais que um aceita a traição do outro porque faz o mesmo. Então, é meio que um acordo assim de infidelidade.
um combinado ridículo, que está virando moda na nossa sociedade, né? Você pode deixar a sua pergunta, se ainda não fez, acessando o nosso site, escoladoamorresponde.com, e também pelo telefone 3573-3535. Nós vamos à primeira pergunta, que é a do Thales. Estou namorando há 2 anos e uma coisa me incomoda. Ela não quer ter sexo comigo. Ela diz que só quando casarmos, mas ainda não sei se estou pronto para esse passo. É a dúvida do Thales. Thales, você deveria se alegrar com a decisão dela e não se entristecer com isso, porque se mostra que ela é uma pessoa de família e para ela isso é importante. Se é importante para ela, deveria também ser importante para você. Muitos namoros hoje, nos nossos dias, não chega ao casamento porque o namoro, eles vivem mais do que casados, fazem de tudo. Aí o homem enjoa da mulher, ou a mulher enjoa do homem e eles acabam desmanchando. Valorize isso nela, aprecie isso nela, porque dificilmente, nos dias que estamos vivendo, encontramos mulheres que se prezam por isso e ela tem essa qualidade que eu creio que você deveria admirar. Eu preciso parabenizar a namorada do Thales. E olha, Thales, dizer a você que não perca essa garota. É uma raridade hoje em dia. Então se empenhe, vá em busca de ter condições de casar-se com ela. Não a perca, porque ela tem grande valor. Nós temos a próxima pergunta da Nayara. Sou casada há 1 ano. Mas meu casamento se resume a brigas. Quando saio com meu marido, ele insiste em ficar olhando para outras mulheres, o que me machuca profundamente. Ele diz que sou paranoica, mas não concordo. Gostaria de um pouco de respeito. Nayara, você precisa avaliar se realmente existe um problema no seu casamento ou se é fruto da sua insegurança. Se seu marido diz que você é paranoica, que é coisa da sua cabeça, então vale a pena você observar. Porque quando você está insegura, o seu ciúmes passa dos limites, a sua imaginação floresce e você começa realmente a ver coisas aonde não existe. Então é algo que você vai ter que corrigir em você. Porque se passar uma mulher bonita, um homem bonito, o seu marido, você, todos que estiverem à volta vão enxergar. Ela tem que saber também que a beleza chama atenção, a beleza atrai. A beleza atrai mais do que o feio. O feio as pessoas olham, de repente, por curiosidade. Mas isso acontece na televisão. Você está trocando de canal, você vê uma pessoa bonita, você para. Todo mundo faz isso, não é verdade? Exatamente. Então é aí que ela tem que ver o limite, né? Porque a pessoa que está doente de ciúmes não tem limite. Ela mesmo enxerga além. Apareceu uma mulher bonita, ela já vai imaginar que o marido dela está observando, quando de repente é ela que está. O que tem que se ver é se você, como você colocou, não está exagerando, tá? E isso é muito importante. Agora, se ele é realmente cara de pau, aí você tem que tomar uma providência, chamá-lo e conversar. Que não é brigar. Brigar, fazer cena, ficar emburrada, não vai resolver o problema, não é por aí. Você tem que ter uma postura séria de uma esposa comprometida que exige comprometimento do marido. Então, você senta com ele fora da situação, em outro momento. Senta com ele e se posiciona. Coloca, olha, não é legal. Quando a gente sai, você vira a cabeça, você observa, você fica prestando atenção, encarando a mulher. E isso não é comportamento de um homem casado. E você ali coloca os seus limites. Mas ou ele realmente é muito cara de pau, ou essa colocação dele de você ser paranoica, de ser coisa da sua cabeça, tá mais por aí. Então, vale a pena prestar atenção. Eu vou colocar a história da Lúcia e do Wilson. Também tiveram problemas de traição no relacionamento. Veja. Seu nome? Lúcia. Wilson. Lúcia, como que era a vida de vocês? Bom, eu comparo o meu casamento à história
inversa da princesa e do sapo. A princesa, ela beijou o sapo e ele virou um príncipe. E eu beijei o príncipe e ele virou um sapo. Meu casamento, na verdade, era uma ilusão. Eu vivia de aparências. Com 3 meses que eu estava morando com ele, eu peguei minhas coisas e falei, vou embora. Ele falou, então vai. Então, assim, não tinha respeito, não tinha consideração. E, por conta disso, eu me viciei no álcool, para chamar a atenção dele. Na minha casa tinha um barzinho de uísque. Não era bebida fraca, eu queria bebida forte, que era para derrubar. Então, eu bebia uísque para chamar a atenção dele, que eu era muito carente dele, né? E eu fazia dele o meu senhor. Tudo que ele falava era lei. E mesmo com todo esse sofrimento, eu queria ficar perto dele. E, assim, uma coisa que eu vou falar agora, que eu nunca até falei, eu me prostituía com meu próprio marido. Mas como você se prostituía? Eu punha roupas que até uma prostituta se colocaria e bebia. Eu tinha relacionamento com meu marido só bêbada. Então, isso daí, para mim, foi o fim. Então, eu não tinha um relacionamento normal. Eu tinha um relacionamento anormal. E, quando eu chamava a atenção dele, eu ficava embaixo da cama. Ele dormindo, eu ficava batendo para ele acordar, porque eu queria a atenção dele. Ele dormia, porque ele tinha que levantar cedo para ir trabalhar, mas eu queria a atenção dele, eu não queria saber. Eu queria a atenção dele. Então, foi um sofrimento, foi uma tortura. Eu tinha depressão, eu me entreguei na bebida mesmo, de verdade. Ele não gostava que eu fumava só para ele ficar com raiva de mim e chamar a atenção. Foi tudo para chamar a atenção dele. E você não conseguia ajudá-la, né? Não, na verdade, assim, quando ela disse que eu me tornei um sapo, é porque ela acreditava em todas as mentiras que eu falava. Então, ela veio morar comigo acreditando que tudo que eu falava era a verdade. Só que quando ela veio morar comigo, ela conheceu a verdade. Aí conheceu todo o mau caráter que eu era, porque eu era um mentiroso nato. Eu era capaz de acreditar na minha própria mentira. Eu falava que ia para um lugar, ia para outro. Eu chegava a dizer para ela assim, olha, eu trabalhei à noite, quando eu era mais jovem. E aí eu falava, eu vou na casa de fulano de tal, só que eu ia para uma balada, eu ia para orgias da vida, onde eu me prostituía, fazia as maiores sujeiras que um homem pode fazer na noite, e não importava nada. Não importava ela. Eu chegava em casa e de vez em quando eu olhava, quando eu chegava em casa eu olhava, puxa vida, não vou mais fazer. Não, foi só hoje, não vou fazer mais, a partir de amanhã. Acordava no outro dia e como se nada tivesse acontecido e voltava a fazer as mesmas coisas. Vocês pensaram em separação? Muitas vezes, muitas vezes. E assim, às vezes que pensava, não, mas a gente pode continuar empurrando com a barriga, e vivemos empurrando com a barriga 8 anos da nossa vida. Desse jeito. Vivendo de aparência, né? Vivendo de aparência. Nas festas, a gente era o casal exemplar. Chegava em casa, era briga, xingava, era baixo calão, você não presta. Tudo que não presta, a gente falava um para o outro. Só não existia agressão física, mas a psicológica era sempre. Conheceu como aqui? Eu vi na televisão, assistindo. Aí tratou do coração? Tratei. Em primeiro lugar, eu tive a cura interior. Isso aconteceu comigo de fato. Eu não gostava de mim, eu não me amava. Eu tive a cura interior. Hoje eu sou uma nova pessoa. O que mudou? Eu comecei a me amar, a me valorizar. Aí eu mudando, isso chamou a atenção dele. E foi quando nós dois juntos começamos a lutar. Aí você veio buscar ajuda? Isso, na verdade, até foi assim, tudo começou quando eu estava num bordel. Eu estava à noite lá, fiquei até umas horas e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu peguei o último ônibus e aí me deixou no lugar errado. Eu voltei a pé, bêbado, fazendo sujeira na rua inteira até chegar na minha casa, pensando o seguinte: quando eu chegar na minha casa eu vou brigar com ela, ela vai vir brigar comigo, e hoje é o dia que eu vou bater nela, hoje é o dia que eu vou fazer isso. Quando eu cheguei na minha casa, eu chamei por ela, e ao invés dela brigar comigo, ela mostrou que estava preocupada porque eu estava chegando naquele momento. E quando ela abriu o portão, porque eu também esqueci a chave, ela disse para mim assim, olha, vai tomar banho, eu vou fazer um café para você. Quando eu fui tomar banho, aquilo ficou me remoendo por dentro. Por que ela não quis brigar comigo? Por que isso? Porque aquilo? Eu falei assim, está esperando eu sair do banheiro para brigar comigo. Eu cheguei, subi,
Quando do lado da cama estava o meu café pronto e ela deitada, eu fui dormir. Aquilo, no outro dia, ficou me remoendo. Foi quando eu comecei a ver a mudança nela e quis ver a mesma mudança para mim. Quer dizer, você viu que tinha algo diferente nela e você veio buscar. Exatamente. Eu vi a mudança, falei assim, poxa, eu quero isso para mim também, porque eu percebo uma paz diferente. Poxa, não é a mesma Lúcia que eu tinha anteriormente. E aí, vendo a mudança nela, aí um dia eu falei assim, poxa, o que você está fazendo? Me fala. Eu já sabia que ela estava no tratamento, mas como você mudou? O que você fez? Não, vamos junto comigo, e aí a gente foi ajudado. E hoje? Hoje é outra coisa. Hoje existe a valorização. Hoje ela me valoriza e eu também. O que a gente faz junto. Trabalha junto, tudo faz junto. O casamento é outra, família, tudo mudou. Tudo mudou. Hoje nós somos parceiros em tudo, como ele falou, nos negócios, na vida, no dia a dia. Ninguém faz nada sem o consentimento do outro. Somos um só hoje, de verdade. Deus abençoe mais e mais. Uma reunião que te ensina a pôr um fim em traumas do passado e em situações que prejudicam a sua vida amorosa. O meu casamento era totalmente destruído, né? Aliás, eu nunca fui feliz na minha vida sentimental. Eu carregava dentro de mim um vazio muito grande e para preencher esse vazio eu arrumei outra mulher, né? Traí a minha esposa, né? E isso acabou a nossa vida sentimental, acabou tudo. Eu cheguei ao ponto de pensar até no suicídio, tirar minha vida. Cada história tem sua particularidade. Quando eu escolhi ele para ser meu esposo, eu não queria dividir ele com ninguém. E chegou a este momento, né, dele chegar para mim e falar que tinha uma outra pessoa, né? E para mim foi o meu fundo do poço. O nosso casamento era totalmente destruído, né? Por conta dos vícios que ele tinha, de bebida, de jogo. E eu, por causa dos ciúmes, eu era muito ciumenta. Para muitos casais, as consequências para a solução dos problemas podem ser devastadoras. Eu pensei em matar ele e tirar a minha vida. Porque eu não aceitava eu ser casada e passar as noites sozinha em casa e... eu saía para trabalhar, ele estava chegando. Quando eu estava chegando do serviço, ele estava saindo para ir para os jogos, para a mesa de jogos, essas coisas. Então, assim, havia muita briga, porque eu não aceitava. Quando você encontra o caminho que te proporcione as devidas orientações, a forma de lidar com os problemas não será mais a mesma. Pode não estar fácil, mas o meu Deus vai mudar a sua vida. E este caminho é aqui. Sem sono, né? E liguei o rádio e eu escutei falar desse tratamento. E assim a gente chegou nesse tratamento. Aí comecei a olhar minha esposa com bons olhos, comecei a me libertar dos vícios, das noitadas, né? E aí tudo mudou. Colocando em prática os ensinamentos, os resultados são inevitáveis. A mudança realmente acontece e é refletida em todas as áreas da sua vida. Hoje o nosso casamento está transformado. Hoje há carinho, hoje há união, hoje a gente conseguimos conversar, porque antes a gente não tinha diálogo. Hoje há paz no nosso casamento. Hoje eu sou uma mulher realizada. Hoje eu tenho meu marido só para mim. Quem obteve a tão esperada transformação, reconhece aqui a sua escola. O tratamento, ele mudou o meu casamento, mudou a minha vida. Porque, repito, sem esse tratamento, não teria casamento. Não aceite prolongar ainda mais o seu problema. Vindo às reuniões, você vai comprovar que a sua vida será totalmente transformada. Participe nesta quinta-feira da Terapia do Amor. Venha às 8 horas da noite, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Traição. Abandono. A dor de um amor não correspondido. Solidão. Traumas. Rejeição. Você nunca teve sossego na vida amorosa. Altos e baixos. Inquietação. Uma verdadeira batalha. Disse Deus a Josafá: a peleja não é vossa, mas de Deus. O que você não pode fazer, Deus fará por você. Mas a sua parte precisa ser feita. E o que Ele exige é que você seja presente.
presente para lutar, perseverar e crer. Quinta-feira, a grande batalha pela vida amorosa. Juntos, vamos pelejar e você irá vencer todas as batalhas do coração. Quinta-feira, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Tem muita gente que tem enfrentado uma batalha no amor, a batalha do coração. E quando nós falamos de vida sentimental, nós estamos falando de sentimento. E uma pessoa com um sentimento abalado, ela não tem cabeça, ela não tem estrutura para resolver o problema, para vencer as situações que se levantam contra ela. Você já fez simpatias, você já fez rezas, você já foi num milhão de lugares para ver se resolvia o problema no amor, mas não adiantou nada. Aí você fica desacreditado, você fica desanimado, você desconfia até dos resultados que nós colocamos aqui. E é compreensível isso, porque uma pessoa que já buscou em muitas opções e não viu resultado nenhum, ela desacredita de tudo. Mas eu estou mostrando para você as pessoas que um dia enfrentaram a mesma batalha que hoje você está enfrentando e elas conseguiram resolver, elas conseguiram ser e alcançar aquilo que gostariam. Se você quer ser feliz realmente, se você enfrenta uma batalha na vida amorosa, o nome dessa batalha é uma traição, é uma separação, é um amor não correspondido, é a solidão que está dentro de você. Solidão a dois, você tem alguém, mas está na solidão, você não tem ninguém e a solidão toma conta da sua vida. Eu posso lhe ajudar. Esse trabalho que nós temos feito na aula presencial tem ajudado milhares de pessoas. Se você quiser, nesta quinta-feira aqui, o Templo de Salomão, ele vai se transformar nesse campo de batalha, espiritualmente falando. E se você estiver presente nesse campo de batalha, você vai vencer essa peleja no amor. Você vai vencer essa guerra na vida sentimental e você vai ser feliz. 8 horas da noite nessa quinta-feira, aqui na Zona Leste de São Paulo, Avenida Celso Garcia, no número 605. Nós vamos à próxima pergunta da Luana. Tenho 21 anos e estou me relacionando com um homem separado, de 37 anos. Meus pais não aceitam o namoro de forma alguma, por ele ser separado e pela diferença de idade. Ele deixou a mulher dele para ficar comigo, pois há muito tempo ele já não a suportava. Qual a melhor decisão a ser tomada? Então, Luana, olha, você pergunta qual a melhor decisão a ser tomada. Eu não sei se você já ouviu falar um ditado que diz assim, que começa mal, termina mal. E assim, querendo ou não, eu não estou querendo jogar um peso em cima de você, até mesmo porque você não precisa, porque ele já existe. Então, eu gostaria até de tirar o peso de cima de você, porque o peso da culpa, da acusação, tudo isso já está sobre você. Porque você sabe que, querendo ou não, você foi responsável pelo fim de uma família, de um casamento. Aí você me diz, olha, mas ele já não suportava ela, eles já não estavam bem. Mas quantos casais, Luana, nós recebemos todos os dias aqui, falando também que não estão bem, que já não se entendem mais e conseguem superar com determinação. Então, assim, eu acho, Luana, honestamente, que você está no relacionamento errado. Eu acho que você está fora do contexto da história da vida dele. Você não era para estar aí. E assim, a sua mãe, ela tem toda a razão. Sua mãe está certíssima, porque ela tem mais experiência e eu creio que ela também se coloca no lugar da ex-mulher do seu namorado. Então, o meu conselho para você é, se retire desse relacionamento, porque você é uma peça que não encaixa aí. Ele já tinha uma família, então você chegou no momento errado na vida dele. Entende? Me desculpe. Então, com as minhas palavras, eu quero tirar esse peso da culpa que você mesmo coloca no seu e-mail, na sua pergunta. Você sente essa culpa, essa acusação. Então, se retire desse relacionamento, Luana, e procure alguém disponível. Alguém que realmente está disposto a começar um relacionamento do zero, não destruindo um para começar o outro. Infelizmente, é o que eu tenho a dizer para você. E uma coisa que ela precisa saber é que a mesma desculpa que ele usou para deixar a ex, vai usar para deixar ela.
Então ele usou o argumento da idade, que não suportava ela. Então amanhã ele vai estar com uma terceira mulher e ele vai dizer a mesma coisa, olha, que eu não suporto essa aqui, é por causa disso, por causa daquilo, né? Ainda que não existisse nada disso, que já foi muito bem colocado aqui, que tem tudo para dar errado, se fosse exatamente, simplesmente, só a questão da idade, 16 anos mais velho que você, já também estaria fora de contexto. Então, Luana, olha, sinceramente, nós todos nos unimos aos seus pais para tentar abrir a sua mente, trazer um pouco de juízo para você. Exato. Não é para você esse relacionamento. E a pessoa, ela tem que ser humilde e enxergar. Se você quiser bater de frente com todo mundo, com seu pai, com a sua mãe, não, eu acho que eu tô certa, eu acho que eu mereço ser feliz, pronto, acabou. Tá bom, a vida é sua, ninguém tem nada com a sua vida. Mas você está ciente dos riscos que você está correndo, porque realmente não vai ser uma decisão inteligente da sua parte. E o fato dela perguntar já demonstra que ela já sabe que não tá legal, né? Porque quando a pessoa tem certeza absoluta, então ela tá segura de si. E isso é um ponto positivo, você buscar um conselho. Isso quer dizer que você está considerando também o que os seus pais estão dizendo. Então, nós não estamos aqui para te acusar, para te criticar, ou como a Bianca falou, para colocar mais um fardo em você. Não. E nós também estamos aqui para dizer que você tem tudo para ser feliz. Nós não vemos que seja com esse homem, mas você tem tudo para ser feliz. De repente você já está muito envolvida com ele, você se vê dependente desse sentimento, então está aí. A terapia do amor, o tratamento da cura interior, você vai se curar disso e vai seguir em frente num relacionamento mais apropriado. E só o fato de existir a dúvida, como você falou, é um bom sinal que os seus olhos estão sendo abertos. Eu quero colocar um convite do filme Os 10 Mandamentos, que estreia nesse mês de janeiro nos melhores cinemas do Brasil. Os filmes têm o poder de despertar emoções. Mas todas elas, na verdade, não trazem benefícios nenhum. Proporcionam apenas sentimentos passageiros que não agregam valores em sua vida. Prepare-se. Agora, em janeiro, um filme que mudará a sua vida. A história do povo escravizado. São apenas bebês. São vermes. Vermes hebreus. Que por meio da fé alcançou a liberdade. Chegou a hora de irmos em busca da nossa liberdade! Uma mega produção da Teledramaturgia. Agora nas telas dos cinemas. Vamos massacrar. A mobilização já começou. De norte a sul do país, filas se formam nos cinemas. Somente na pré-venda, em todo o Brasil, milhares de ingressos foram vendidos. Um filme que marcará a sua vida. Viemos enfrentar a fila para garantir o nosso ingresso. Venho correndo antes que o medo de acabar. A obra é maravilhosa, é singular. Esse filme vai ser um marco na vida de muitas pessoas. Que emoção que não vai ser. Dia 28 de janeiro, em todos os cinemas do Brasil. Corra na frente e garanta o seu ingresso. Eu vou colocar a pergunta da Alexia. Tenho 17 anos, sou casada há mais de 2. Porém, de uns tempos para cá, ele vem me tratando muito mal, com ignorância e falta de respeito. Ele não conversa comigo, mal olha na minha cara. O que posso fazer para salvar o meu casamento? Ô Alexia, primeiro você é muito jovem, então eu acredito que já existe uma dificuldade aí na fase de adaptação, né? Agora,
você deveria saber exatamente o motivo dele estar agindo assim. Será que são coisas que você fala, que você faz, ou a sua própria inexperiência, apesar eu não sei a idade dele, vai ver ele seja mais experiente do que você e por isso você tem passado por essa situação. 2 anos de casamento é uma fase muito boa, mas ao mesmo tempo é uma fase complicada, porque é uma fase de ajustes. Se você gosta, se você ama ele de verdade, você deve ter paciência e procurar saber, descobrir o motivo dele estar agindo dessa forma, dessa maneira. Eu não vejo aí um grande problema, não sei se vocês, mulheres, veem, mas eu acredito que é fácil resolver se ela tiver uma boa cabeça. É que geralmente a gente leva para o lado que a mulher é muito sentimental, né? Então, levando para esse lado, de repente você esteja cobrando demais e fazendo uma tempestade num copo d'água, num momento ainda de ajustes. Mas, de repente, seja ele também tão inexperiente quanto você. E os dois muito jovens se casaram. Então, ele pode sim estar passando por uma fase de meio que arrependido de estar casado tão novo, ainda querendo fazer alguma coisa de solteiro, sair com os amigos. A gente não sabe. Mas o fato é que se você se mantiver consciente, com a razão e não se deixar levar pela emoção, você vai sim procurar aprender maneiras de lidar com essa situação, com paciência, com diálogo, procurando você ajustar, ainda que ele esteja desajustado, você trazer aqui o compromisso para esse relacionamento e, claro, usar a fé que transforma e vai dar tudo certo. Você casou com quantos anos, Bianca? Eu casei com 17. A idade dela? Não, a Alexia, pelo que eu fiz as contas, casou com 15, né? Porque ela está 2 anos e tem 17. Ela está hoje. Então ela casou muito jovem. Você teve dificuldade de adaptação? Márcio, no meu caso, eu não tive essa dificuldade, até mesmo porque eu já fazia palestra há muitos anos. Porque, para quem não conhece a terapia do amor, pensa que começou agora. Mas é uma coisa muito antiga nas nossas vidas. Então, eu já fazia, eu já vinha aprendendo. Então, essa fase de adaptação que todo mundo fala, eu meio que desconheço. As minhas questões foram mais em relação à família. Família dele, minha família. Então, entre nós dois, não. Esse foi o ajuste das famílias. Esse foi o ajuste das famílias, saber lidar com família, com parente. Então, a minha adaptação foi mais essa, familiar, com sogra, sogro e todo esse pacote que vem com o casamento. Alexia, então siga a nossa orientação que vai dar tudo certo, tá bom? Nós entrevistamos a Elaine. Sabe, eu procuro colocar essas entrevistas aqui porque nós provamos que tem jeito, que tem solução para você. Eu não sei o tamanho da sua luta, vai ver você uma pessoa extremamente complexada, você ainda não aprendeu a recomeçar. Nós temos anunciado que esse mês de janeiro é o mês do recomeço. Você tem que recomeçar, você tem que ter disposição para recomeçar. E uma das dicas é você não olhar para o que passou, é você estar decidido a escrever uma nova história. Foi o que aconteceu com a Elaine. Logo de nova você já foi viver com uma pessoa, foi isso? Já. Você tinha quantos anos? Quando eu fui morar com ele, eu tinha 17 para 18 anos. Como você conheceu? A gente se conheceu na balada. Nos conhecemos na noite, né? E a gente começou a namorar muito cedo. Eu tinha 11 anos, ele tinha 16, a gente começou a namorar. E esse namoro foi se prolongando até que eu engravidei com 17 para 18 anos e fui morar com ele. Então, forçado por essa gravidez? Forçada pela gravidez. Porque meus pais, né, eu era filha única de mulher, eu tenho mais 3 irmãos, mas filha única de mulher. Então, meus pais, eles não iriam admitir a única filha, com 17 anos, grávida, dentro de casa. Então, eu peguei e acabei indo morar com ele. E como foi esse relacionamento? Foi horrível, porque eu não tinha maturidade nenhuma, me sentia muito complexada. Então, a gente foi morar junto e desde sempre ele me traía. Ele me deixava sozinha, eu grávida, ele me largava em casa, ia para boates, tinha amantes. Era um inferno, porque ele não me dava atenção. Eu não tinha atenção nenhuma da parte dele.
Então, o momento todo que eu precisava dele da gravidez, que é um momento que a gente fica sensível, a gente precisa ter apoio, precisa ter alguém, eu não tinha ele do meu lado. Ele estava sempre na rua. E quando você cobrava, qual era a posição dele? Ele não tinha posição, bispo. Ele me largava, ele me deixava sozinha e ficava com os amigos. Se eu falava para ele, eu preciso disso ou preciso daquilo, ele muitas vezes me negava. Eu não tinha nenhum tipo de apoio que vinha da parte dele. Era só o desprezo mesmo. Agressões verbais existiam? Verbais e físicas também. Porque eu cobrava demais, pelo fato de eu cobrar demais a atenção dele, então ele se sentia muito pressionado. E às vezes essa pressão que eu colocava sobre ele acabava me agredindo com palavras e eu revidava com palavras e é onde vinham as agressões físicas. Você tentava ser uma boa esposa, hoje você tem consciência que não era tão boa assim? Bispo, eu fazia tudo certo. Eu era aquela esposa que dava atenção, cuidava das coisas dele, cuidava dele. Eu procurava ser sempre melhor para ele. Eu acho que o meu erro foi esse, porque enquanto eu me dava toda para ele, eu esquecia de mim. Eu não me cuidava. Então hoje eu tenho a consciência de que o fato de eu me dar demais para ele, eu esqueci de mim. Então eu não me cuidava. Eu tinha uma aparência que hoje eu tenho essa consciência que não agradava a ele. Ao ponto de amigos dele falar para mim, ó, ele te trai ou ele tem amantes porque elas são mais bonitas do que você. Você sabe que muitas mulheres não se atentam para isso, né? Quer dizer, naquela época que você vivia isso, você também não enxergava. Não, porque eu achava que se eu o agradasse, se eu fizesse a vontade dele, se eu fizesse tudo para ele, eu ia ter a atenção dele. E eu acabava esquecendo de mim. Então eu não me cuidava, eu não era aquela esposa que ele chegava em casa agradável, eu não era agradável. Durou quanto tempo esse relacionamento? 16 anos. Você que resolveu pôr um fim ou foi ele? Bispo, foram tantas traições, foram tantas frustrações. Nesse relacionamento eu tive 3 filhos com ele. Então eu engravidava, na verdade, para ver se eu conseguia mudar ele, para ver se ele tinha pena de mim, porque era um ponto que eu achava que se ele sentisse pena de mim, ele iria olhar para mim. Então eu tive essas 3 gestações, tive meus 3 filhos, mas eu não consegui segurar. Aí acabou que durou 16 anos e um dia eu falei para ele, você vai ficar comigo? O que você quer da vida? Ele falou, eu não quero mais você, eu não amo mais você. Era algo assim tão frustrante que ele a falta de respeito da parte dele era tão grande, bispo, que as amantes já ligavam em casa. Foi o pior momento? Foi o pior momento quando uma delas me ligou, eu atendi o telefone e pediram para falar com ele. Eu falei, ó, ele não vai atender. Quem é? Ela falou, ó, eu sou muito prazer, eu sou amante do teu marido. Que isso, cara de pau, hein? Falou, eu sou amante do teu marido. Eu falei, como que você é amante do meu marido? Ela falou assim, olha, querida, ele fica com você de segunda a quinta, porque de sexta, sábado e domingo ele é meu. Ali para mim, bispo, foi o fundo de poço, porque, quer dizer, eu tinha uma pessoa que estava do meu lado, como ela falou, de segunda a quinta e de final de semana ficava com a amante. Se separou com 3 filhos, você voltou para a casa dos pais? Voltei para a casa dos meus pais, foi assim humilhante, porque foram 16 anos tentando, lutando e eu tive que sair com meus 3 filhos, foi horrível aquele dia, eu lembro até hoje que a gente teve que sair a pé da vila onde eu morava com meus filhos pequenos. E ter que ir a pé até... Porque nem isso ele não fez. Porque ele falou assim, eu falei para ele, você não vai ficar comigo? Você não vai decidir? Não. E eu tive que ir sozinha a pé com meus filhos. Depois desse relacionamento, houve outro? Eu me envolvi com outra pessoa também, casei. Fiquei segunda vez? Pela segunda vez. Esse casamento, bispo, não deu certo porque eu carreguei a frustração do primeiro casamento para esse. As então, bagagens não deu certo. negativas, né? Durou quanto tempo o segundo? 5 anos. E não deu certo. Aí foi aí que você conheceu o tratamento? A convite, eu conheci o tratamento. Cheguei no tratamento já no meu 3º relacionamento e caminhando também para um fundo de poço. Porque nesse 3º relacionamento também ele me traiu. E assim, eu acreditava que o problema sempre foi eu. Então eu acreditava que para mim não tinha jeito. Então foi nessa situação que eu cheguei no tratamento. Aí você chegou para lutar por você e por ele também? Ou você já tinha aberto mão? Eu já tinha aberto mão. Eu cheguei para cuidar de mim. Então eu comecei a entender que se eu não estivesse bem, eu não conseguiria fazer outra pessoa bem. E você mudou?
Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu não tenho mais esse complexo, hoje eu já não tenho mais essa insegurança. Eu acredito que hoje eu não preciso mais mendigar amor, eu não preciso mais suplicar amor. Porque hoje eu me entendo, porque eu não me entendia como pessoa. Eu era uma pessoa que eu mesma não me entendia, mas hoje não. Hoje, graças a Deus, o meu relacionamento é algo que me faz bem, eu sou muito feliz hoje. Hoje você está em qual situação? Eu estou casada. Com uma outra pessoa ou com a mesma? Com outra pessoa. Quer dizer, depois de curada, você conheceu um outro homem, mudado já. Isso. Um homem dos seus sonhos. Graças a Deus. Trouxe a foto dele, coloque aí para a gente ver. E esse encontro, você viu que ele era a pessoa que queria lhe fazer feliz. Ele era e ele é a pessoa que me faz feliz hoje, graças a Deus. Bacana, né? Quer dizer, o primeiro deu errado, o segundo deu errado, e através do tratamento, depois de curada, você conheceu ele, e hoje você entende o seu marido entende você. Quando se fala o casamento perfeito, a gente sabe que existem os contratempos. Sim. Né? Mas o seu relacionamento hoje é o que você sempre buscou todos esses anos. É porque, assim, bispo, ele me entende, como o senhor falou, há um entendimento, há um diálogo, coisa que antes não havia. Hoje, se a gente passa por alguma fase ou por algum problema, a gente senta, a gente conversa, a gente se entende, né? Tem esse acordo, né? Esse ceder, porque sempre tem que ceder, e eu não sabia ceder, e hoje eu sei. Como você define esse tratamento? A melhor coisa que aconteceu na minha vida. É. Foi a melhor coisa que aconteceu. Eu não sei se você já esteve ou não conosco numa aula presencial, mas você viu pela história da Elaine que a mudança está ao alcance de qualquer pessoa. Não é questão de mérito, merecer ou não. É questão de você ter força de vontade e querer realmente mudar. E querer ser uma pessoa diferente. Essa força de vontade que está trazendo milhares de pessoas a essa aula presencial. Há quanto tempo você acompanha a Escola do Amor Responde? Há quanto tempo você está aí ouvindo respostas de pergunta dos outros ou respondemos a sua própria pergunta, mas ainda você não fez o que tem que ser feito? Quando nós falamos aqui das batalhas da vida amorosa, batalhas do coração, eu até me lembro de uma pessoa cujo nome era Josafá, dentro do texto sagrado, ele que estava enfrentando uma batalha, humanamente falando, impossível de vencer, e ele recebeu uma direção, que a batalha que ele estava enfrentando não seria mais dele, mas seria do próprio Deus. Mas ele tinha que estar ali no campo de batalha. Para você vencer essa dificuldade no amor, sozinho você não vai conseguir. E tem uma garantia, e a garantia vem pelo Espírito de Deus, o Espírito do amor. Mas para que ele possa fazer na sua vida o que você quer, você tem que estar presente no campo de batalha. E como eu falei, aqui o Templo de Salomão será esse campo de batalha, que nós estaremos realmente pelejando contra os problemas no amor, seja a solidão, seja a separação, seja a traição, seja a rejeição, seja qual for o problema que você está vivendo. Se quiser, nesta quinta-feira, às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia, no número 605, na Zona Leste de São Paulo. Nós vamos ao intervalo e eu volto em seguida respondendo mais perguntas aqui na Escola do Amor. Traição, abandono, a dor de um amor não correspondido, solidão, traumas, rejeição. Você nunca teve sossego na vida amorosa. Altos e baixos, inquietação, uma verdadeira batalha. Disse Deus a Josafá: a peleja não é vossa, mas de Deus. O que você não pode fazer, Deus fará por você. Mas a sua parte precisa ser feita.
E o que ele exige é que você seja presente. Presente para lutar, perseverar e crer. Quinta-feira, a grande batalha pela vida amorosa. Juntos, vamos pelejar e você irá vencer todas as batalhas do coração. Quinta-feira, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros, ainda casados, têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Vamos tirar a dúvida de mais uma aluna, a Meire. Meu marido estava tendo uma vida dupla há mais de um mês. Mexi no celular dele e descobri tudo. Ele entrou em desespero, implorou perdão, até disse que cometeria suicídio. Resolvi recomeçar com ele, já que somos casados há 10 anos e temos uma filha de 6. Mas ainda sinto muita dor pelas mentiras de que foi vítima. Ele também se sente muito mal, mas está disposto a retomar o casamento. No entanto, as coisas não são mais como antes. O que fazer quando meu coração se angustia ao lembrar que fui enganada? Bianca. Meire, eu imagino a sua dor. A traição, ainda que seja física, virtual, por rede social, por WhatsApp, não importa, é traição. Né? A gente não está aqui para minimizar ou para engrandecer o ato da traição de uma pessoa, de jeito nenhum. Mas o interessante dessa história é que eu pude ver, pelo que você mesmo relatou, um empenho da parte do seu marido, até mesmo um certo desespero em perder a família dele. E posso te dizer, ele precisa da sua ajuda, Meire. Ele precisa muito da sua ajuda, porque uma pessoa que pensa em tirar a própria vida é uma pessoa que realmente não está bem, né? Porque o nosso bem maior é a nossa vida, não é nem mesmo família ou casamento, é a nossa própria vida. Mas no caso do seu marido, mostra que ele precisa da sua ajuda. E você, Meire, eu acho que nesse momento, o que você está fazendo? Você está priorizando você está priorizando a sua dor. É como se inconscientemente você quisesse fazer o seu marido sentir um pouquinho, sofrer um pouquinho como você sofreu, sabe? Então você está vendo que ele está arrependido. Tudo que você relatou mostra a atitude de um homem que realmente quer reconstruir a família. De um homem que errou sim, de um homem que pisou na bola sim, mas um homem que está arrependido. Um homem que está implorando por uma segunda oportunidade de ser feliz ao lado da esposa. Então, Meire, você fala que o seu coração não deixa você perdoar. Meire, para de ouvir o seu coração. Quando as pessoas vão aprender que o coração não é o melhor conselheiro, o seu coração, Meire, não está te ajudando. Então pare de ouvir o seu coração. Como? Aí você me pergunta, mas como? Ele está gritando dentro de mim, essa dor é grande dentro de mim. Como eu vou parar de ouvir meu coração? Pense, use a sua cabeça, o seu intelecto, não o seu coração. Pense na sua família. Pense, se fosse você no lugar dele, se coloca no lugar dele, porque todo mundo está sujeito a errar. Se você é aluno assíduo da Escola do Amor, você tem acompanhado e você vê que a gente recebe também e-mails, pedidos de ajuda de mulheres também que traíram o marido e não está sendo perdoada.
Então se coloque também no lugar, como se você estivesse no lugar dele. Como você gostaria que ele reagisse diante da sua sinceridade? Você vê também aqui que quando a gente vê que não há uma sinceridade da parte da pessoa que traiu, a gente é o primeiro a falar, olha, não aceita, olha, põe limite, toma uma atitude. Nós somos os primeiros a falar. Mas não é o caso do seu marido, Meire. E eu garanto que nesse momento você está concordando comigo. O seu marido está sendo sincero. Então, como perdoar? Vamos ser práticos. Como perdoar? Se coloque no lugar dele. Se fosse você, o que você gostaria que o seu marido fizesse com você? Que tipo de tratamento, palavras e reações você gostaria que ele tivesse com você nesse momento? Não estou falando no momento da traição, que você já fez de tudo, já brigou, já colocou para fora a sua revolta, a sua dor. Esse momento já passou, Meire. Você já fez tudo isso. Você já fez ele sentir a dor. Já passou. Então agora coloca uma pedra em cima disso e bola para frente, sabe? Dá uma segunda oportunidade para essa família, para esse relacionamento. Esquecer, você não vai esquecer, porque aconteceu, foi um fato. Mas perdoar, Meire, não tem nada a ver com esquecer. Talvez é isso aí que você está fazendo uma confusão, não é, Dani? E é importante entender que precisa sim de um tempo. É claro que não é a partir de uma conversa que vocês dois tiveram e se resolveram dar continuidade ao casamento, investir no casamento, que tudo vai sumir, tudo que aconteceu desaparece e tudo ótimo daqui em diante, né? Vai ter um tempo, sim, para você superar, mas é importante que você queira superar. Siga os conselhos da Bianca, foque naquilo que ele está sendo agora, foque no empenho que ele está tendo em favor desse relacionamento. Você continuou com ele porque você acreditou que ele foi sincero, que ele se arrependeu. Então, nesse momento que você se angustia, como você colocou, o que fazer? Foque no que ele tem sido hoje, em tudo que vocês viveram antes dessa traição e no que vocês estão vivendo agora. O quanto ele está se esforçando para retomar, para reconstruir esse casamento. E aí você vai ver que aos poucos, essa lembrança, essa dor do momento da traição, ela vai amenizando, ela vai diminuindo. E aí a gente consegue entender também a dificuldade de um homem quando ele é apaixonado por uma pessoa, né? Apenas fazendo um paralelo, porque o homem, quando ele está extremamente apaixonado, ele não sabe o que fazer. E porque ele não sabe o que fazer, ele tem esse tipo de pensamento, vou tirar minha vida, eu vou cometer suicídio, se ela não ficar comigo, ela não fica com ninguém. A mulher tem uma reação diferente, a mulher ela faz escândalo, a mulher quer chamar atenção de alguma forma. E isso muita gente está vivendo. O conselho que vocês deram, excelente, excelente. Eu queria aproveitar essa pergunta e me dirigir a todas as demais pessoas que estão passando por isso. Inclusive, eu tenho um casal no ponto que eu quero colocar, o Jaques e a Cida. Por causa da traição, houve até tentativa de suicídio. Você vê a que ponto chega quando a pessoa não sabe lidar com o problema sentimental, não sabe como resolver o problema sentimental. Mas eles alcançaram ajuda. Veja, seu nome? Jaques. Seu? Cida. Cida, conta a história de vocês e qual foi o momento difícil que mudou. Então, bispo, assim, minha trajetória, minha história começa desde os 16 anos. Hoje eu estou com 40. 16 anos eu conheci um rapaz, foi meu primeiro namorado. Aos 17 já morava com ele. A gente brigava muito e aos 20 anos já estava separada. A ponto dele brigar na justiça e eu perder tudo que eu tinha. Minha casa, meus móveis, só fiquei com a roupa do corpo. E tudo que eu tinha, ele simplesmente deu para a mãe dele. A partir de então, me deu uma revolta tão grande que eu não queria mais saber de homem. E se eu quisesse, era só para usar. Pouco tempo depois, aos 20 anos mais ou menos, eu conheci o Jaques, né? A gente se conheceu num local de trabalho, só que ele também vinha de um casamento derrotado, onde a gente foi morar junto, né? Pouco tempo depois eu engravidei. Eu, com 6 meses de grávida, eu descobri que ele engravidou a ex-mulher e estava com 4 meses de grávida. Nisso, eu tentei matar o feto, né, minha filha, tomando remédios.
Bem, não consegui, claro, né, porque eu já estava de 6 meses. Mas, daí por diante, eu já não confiava em homem nenhum. Aí eu fui morar com ele dando um pouco de crédito. Só que eu parei, assim, desconfiei totalmente. Aí começou briga, eu comecei a humilhar muito, porque eu já vinha com esse trauma lá atrás, sabe? E o pior momento da minha vida, assim, um dos piores momentos, foi quando eu dei banho na minha filhinha, pedi para minha irmã cuidar dela e saí para me jogar, para me suicidar. No Heliópolis tem a Estrada das Lágrimas, é muito movimento de caminhão, de carro, de ônibus. Quando eu vi aquela pessoa, né, o caminhoneiro, quando eu olhei para o rosto dele, eu pensei, poxa, ele também deve ter uma família, então eu não vou fazer isso. Só que aí comecei a perambular, sozinha, assim. Bem, aí isso passou, não consegui me suicidar, voltei para casa, não contei isso para ninguém. Mas era um desejo que você tinha? Sim, desejo de suicídio. E normalmente as pessoas que têm um problema interior têm esse pensamento, né? Sim, normalmente sim, né? Porque eu comecei a me odiar, a odiar a situação, não sabia para onde recorrer, né? Eu não sabia para onde ir. Quer dizer, eu estava perdida. O pior não é isso, né? Além de ela estar com a filha, ainda do meu ex-casamento, através de uma traição, veio mais 3 filhas que a minha esposa acabou falecendo, de hipertensão, e ao mesmo tempo ela começou a cuidar de quanto? Não era de 1, mas sim de 4 filhos. Então piorou mais ainda. Então a minha vida já veio ruim do primeiro casamento. Então eu pensei o seguinte, já estava me separando. Quando eu estava me separando, eu conheci ela. E ao mesmo tempo estava com ela, e ao mesmo tempo estava com a ex. Porque a ex falou assim, não, você vai ter que ficar comigo. Então eu ficava com as duas. E ficava aqui na cabeça, eu fico com ela, eu fico com a ex, porque era o início. Só que acabou depois a ex falecendo. Aí eu vim ficar com ela. Foi um transtorno, foi briga total. Então quer dizer, ela me humilhava, ela brigava comigo, então tinha um problema interior. Quer dizer, o problema não era a ex, porque mesmo depois que ela morreu, era para vocês viverem bem, continuava com o problema. Ah, sim, mas piorou, porque as crianças dele chegou tão revoltada na minha casa que elas me odiavam e eu odiava elas, a ponto assim de agredir aquelas crianças que não tinha nada a ver com a história. Você recebeu um convite, tratou do seu coração? Tratei do meu coração. Foi um convite pela minha mãe, mas eu não acreditava em nada. Eu achava que tudo era pago, ele também achava que tudo era pago, né? E foi a partir daí que a gente começou a cuidar um do outro e principalmente cuidar de mim. Mas hoje vocês estão como? Maravilhosamente bem, assim, graças a Deus. Resolveu o problema do passado? Resolveu tudo, graças a Deus. Hoje curada você? Curada. Você também curada? Curada, eu não tenho problema mais de bebida, que eu saía à noite, ela também, chegava os 2 bêbados em casa. Hoje a gente não tem vício nenhum. E uma transformação de vida, tanto no nosso casamento, mas também na nossa família. Deus abençoe, tá? Você entendeu, Meire? Como houve solução para esse casal, vai haver também para você. Venha investir, aproveita esse momento que vocês dois querem reconstruir esse casamento e invistam juntos, busquem essa cura juntos e você vai ver que amanhã será você aqui relatando a sua história. Assim como aconteceu com esse casal, vai acontecer na sua vida. Eu faço um convite para todos. Se você quiser participar da aula presencial, nós estaremos nesta quinta-feira, às 8 da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, no número 605. Chegamos ao final de mais uma Escola do Amor Responde. Estaremos aqui numa próxima oportunidade e esperamos por vocês. Obrigado, Bianca. Obrigado vocês. Tchau, alunos. Um abraço a todos. Até a próxima. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.